trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 388 – Máquina de processamento de múltiplos propósitos. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Neste momento, Laura e as outras chegaram ao lado direito de Zhao-Hai. Olhando para as suas expressões, Zhao-Hai não pôde deixar de rir. O espaço finalmente aumentou de nível. A nossa grande preocupação foi resolvida. Ha ha ha. Agora nós não precisamos atualizar o espaço mais, nós já conseguimos o que queríamos. Laura sorriu também e disse: não, nós ainda devemos continuar atualizando o espaço. Se fizermos isso, isso vai se tornar um verdadeiro mundo separado. Zhao-Hai riu junto com os outros. Laura apenas disse o que ela sentiu no seu coração. Embora Zhao-Hai dissesse que eles não precisavam atualizar o espaço mais, ele ainda atualmente queria descobrir o que aconteceria quando alcançar um nível alto. Agora, ele só sabia o que aconteceria quando o espaço alcançasse o nível 50, mas e quanto ao 60? Quanto ao 70? Existia um limite para quantas atualizações poderia ter? O que o espaço vai se tornar então? Neste momento, Zhao-Hai subitamente lembrou de algo. Ele imediatamente abriu a interface do espaço e viu um ícone de uma fábrica de processamento pequena. Zhao-Hai imediatamente selecionou o ícone da fábrica de processamento. Uma notificação foi então ouvida: construção da fábrica de processamento selecionada. Necessários 100.000 moedas de ouro. Inclui uma máquina de processamento de múltiplos propósitos. Zhao-Hai imediatamente pressionou confirmar enquanto ele selecionava uma área não muito longe da casa. De repente uma luz branca brilhou antes de revelar um pequeno lugar tipo uma oficina. A estrutura parecia com uma pequena casa com construção de tijolos muito comuns. Zhao-Hai e os outros imediatamente entraram na oficina. Depois de entrar, o que Zhao-Hai viu era algo que ele não esperava. Dentro de mais ou menos 200 metros quadrados, uma única máquina estava presente. Mas isso não significa que a oficina era muito espaçosa, isso era porque a máquina ocupou quase todo o espaço interno. A máquina parecia muito simples, você só podia ver 3 botões rotulado: material, processamento e iniciar, nada mais. Você não podia ver nenhuma entrada ou saída na máquina, parecia exatamente como um bloco de ferro com canos aqui e ali. Zhao-Hai olhou para a máquina e pressionou o botão rotulado como processamento. Instantaneamente, uma página apareceu na frente dele. A página foi dividida em várias abas que foram categorizadas como poções, comida, itens e especiais. Zhao-Hai foi até a aba poções para dar uma olhada. O que apareceu foi uma pilha densa e numerosa de nomes de poções. Ele selecionou aleatoriamente quando uma informação foi transmitida: poção cicatrizante de ferimento intenso. Aplicar na ferida carnal. Pode parar sangramento no tempo mais curto possível. Material necessário: 37 aconito selvagem, e continuou a listar mais nomes medicinais, assim como as quantidades necessárias. Vendo isso, Zhao-Hai entendeu a maneira geral para usar a máquina. Ele foi até a aba comida e olhou para a lista. Na lista estavam a mesma quantidade numerosas de comidas, desde pratos básicos e não básicos para condimentos como geleia, molho para salada e assim em diante. Também podia processar bebida, assim como providenciar a fórmula detalhada. Ele também olhou para a aba itens, e como esperado, havia todos os tipos de ferramentas presentes, assim como todos os tipos de armas. Essa exibição iluminou um senso de antecipação dentro de Zhao-Hai. Finalmente, ele foi para a aba especial e viu várias escolhas. Você poderia até mesmo processar um manual de arte marcial dentro, assim como itens especiais e outras coisas misteriosas. É claro, você também precisou fornecer os materiais se você quisesse adquirir aqueles itens especiais. Por exemplo, se você quiser um manual de arte marcial, você precisa fornecer outro manual, bem como coisas como caneta e tinta. Zhao-Hai desligou a interface e suspirou. Essa máquina de processamento de múltiplos propósitos definitivamente vale o preço. Essa coisa é realmente fácil de usar, isso é uma coisa extremamente boa. Neste momento, uma informação foi apresentada dentro de sua mente. A informação estava relacionada à fábrica de processamento, assim como à máquina de processamento de múltiplos propósitos. Na verdade, a fábrica de processamento pode ser atualizada para o nível 10.
Aumentando seu nível vai aumentar o número de máquinas que poderiam estar presentes. Já que Zalhai podia aumentar o nível da fábrica de processamento para o nível 10, significa que ele podia ter 10 máquinas de processamento de múltiplos propósitos. E as máquinas podiam fazer quase tudo. Enquanto você tiver os materiais apropriados, você pode processar qualquer coisa que você quiser. A produção de máquina de múltiplos processos era muito formidável. Se fosse feita para processar continuamente com materiais o bastante, seria capaz de fazer 50.000 kg de farinha por dia. Processamento do arroz renderia 250.000 kg por dia. Para a bebida, ao menos 5 kg de vinho de fruta ou vinho branco. Cerveja seria produzida a uma taxa de 25 kg por dia. Se fosse feita para produzir armas, o número de lâminas e espadas comuns produzidas por dia seriam 1.000. Se fosse feita para produzir equipamentos espaciais, pode levar somente alguns dias. No entanto, a máquina pode somente fazer um produto por vez. Se fosse processar arroz, poderia fazer farinha e etc. Sem pensar, Zalhai imediatamente atualizou a fábrica de processamento para o nível 10. Uma luz branca piscou e 9 oficinas adicionais apareceram no espaço. Neste momento, Zalhai lembrou que ele deve ter gasto um pouco de dinheiro, então ele imediatamente verificou seu saldo de moedas de ouro. Para sua surpresa, realmente foi deduzido 10 milhões de moedas de ouro dele. Ele congelou, ele não sabia para onde esse tanto de dinheiro foi. Depois de perguntar para Kair, Zalhai soube que o espaço lhe cobrou 10 milhões de moedas de ouro não apenas por causa da fábrica de processamento, mas também por causa da atualização da fazenda. Era necessário saber que expandir a fazenda custou muito dinheiro. Embora ele inicialmente lamentasse, Zalhai sabia que a atualização do espaço era uma coisa boa no geral. Neste momento, Kair também notificou Zalhai que não havia lugares o bastante dentro da fazenda que pudesse acomodar mais de 1.000 mu de terra. Somente usando o cenário iria satisfazer a área requerida. No entanto, plantar no cenário não teria os benefícios do espaço de acelerar a taxa de crescimento. Todas as plantas cultivadas no cenário teriam o mesmo tempo de crescimento que aquelas cultivadas do lado de fora. Mas felizmente, havia uma leve vantagem que era que toda a fauna plantada no cenário não precisaria considerar o clima. Isso era uma coisa boa para Zalhai. Então desta vez, além de Kair plantar algumas árvores do pão, ele também tinha plantado um grande número de árvores do pão, arroz de bambu, árvores de fruta de óleo, e uma grande variedade de vegetais. Depois de organizar os assuntos dentro do espaço, Zalhai e os outros saíram. Atualmente era pôr do sol, e a superfície do mar tinha se tornado dourada. Zalhai ficou no convés e olhou para o mar dourado, então ele subitamente riu. A partir de hoje, eu não vou ter que me preocupar com a água do nada. Entre o céu e a terra, eu agora vou ser imparável. Laura e os outros olharam para Zalhai e sorriram fracamente. Eles não disseram nada, eles entenderam o humor atual de Zalhai. De fato, eles estavam realmente tão excitados quanto Zalhai. Depois de algum tempo, Zalhai se acalmou e se virou para Laura e os outros enquanto ele sorria. Os mares verdadeiramente contêm inúmeros tesouros. Se precisarmos atualizar o espaço no futuro, nós devemos apenas absorver um pouco de água do mar. Se nós continuarmos atualizando o espaço, chegará um dia onde não precisaremos nos preocupar sobre conseguir uma fonte de produtos, nosso próprio mundo vai nos sustentar. Laura sorriu e disse, Irmão Rai, e se nós trouxermos muitos grãos para a pradaria, isso faria o seu preço cair. Quais seriam seus pensamentos sobre isso? Zalhai balançou sua cabeça e disse, isso não é bom, nós não podemos fazer isso. Caso contrário, a falência vai ser predominante para comerciantes pequenos do continente. Aquelas pessoas seriam as mais afetadas se fizermos o que você acabou de dizer. Para um grande comerciante, não é muito. Laura assentiu. Aqueles comerciantes de pequena escala que negociam no continente somente ganham seu dinheiro através de trabalho difícil e árduo. O único que verdadeiramente faz grandes lucros eram aquelas grandes companhias mercantes. O que parecia ser má sorte para pequenos mercantes somente seria um pequeno dente para essas pessoas. Zalhai suspirou. O que nós precisamos fazer agora não é abaixar o preço do grão. Mas, ao invés disso, nós devemos apenas fornecer comida bastante para os homens-fera para que muitos deles não morram de fome.
Neste momento, uma flutuação aconteceu no mar. Zhao Hai sentiu que o Heaven apenas balançou. O grupo estava muito familiarizado com esse cenário, isso significa que uma besta mágica aquática tinha vindo atacá-los. Zhao Hai imediatamente abriu o monitor. Depois de ver a tela, ele não pode deixar de encarar. Na verdade, a distância do monitor foi aumentada de 2 km para 10, uma atualização quíntupla. No entanto, comparado às mudanças dentro do espaço, isso não era aquilo tudo. Zhao Hai não se importou muito e apenas analisou a situação atual. Depois de ver a situação sob o navio, Zhao Hai olhou atordoado. Isso foi porque o que ele viu submerso era uma pessoa, mas ele imediatamente notou que essa não era uma pessoa comum. Esse era um tipo de besta aquática em forma humana. Zhao Hai observou a besta mágica em forma humana, sua altura era de aproximadamente 3 metros e na sua cabeça haviam 2 antenas. No seu torso haviam 8 pernas altas e finas, parecendo como aqueles membros que os camarões tinham. Ademais, tinha garras como suas 2 mãos. No entanto, não tinha nenhum pé, mas ao invés disso, tinha um rabo como o de um camarão. Junto com a pessoa em forma humana estava um grupo de camarões gigantes. Seus corpos eram de cerca de 5 metros de comprimento, um par de grandes garras, e conchas grossas em suas costas. Aquelas bestas mágicas pareciam ser extremamente fortes. Vendo essas cenas, Zhao Hai não pôde deixar de tricotar suas sobrancelhas. Isso foi porque ele de repente relembrou um nome. Pessoa do mar. Zhao Hai não entendeu porque a outra parte decidiu atacá-lo como se ele fosse um pirata. Mas ele não teve tempo para pensar sobre isso. Ele podia ver que o nível de poder daqueles camarões gigantes era muito alto. Se eles atacarem seu navio, ele não seria capaz de durar por muito tempo. Zhao Hai acenou sua mão enquanto ondas do mar apareciam. Então uma onda de água veio para o ar. Essa água também revelou uma pessoa em forma humana. Pelo uso de magia atual de Zhao Hai, parecia que ela havia sido melhorada consideravelmente. Antes, seus ataques eram somente equivalentes ao 7º nível, mas agora, parecia que ele tinha chegado no 8º nível. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.